Olá, galera! Estamos dando início à nossa aula 9 de instalações elétricas prediais de baixa tensão e nessa aula iremos abordar o assunto de aterramento, como também de condutores de proteção. E, por fim, iremos falar sobre alguns esquemas e materiais utilizados nos aterramentos. Vamos lá! Aqui nessa figura temos um exemplo de aterramento, em que eu irei explicar mais detalhadamente cada componente desse tipo de instalação. E o símbolo que representa o aterramento é isso daqui, nessa segunda imagem aqui. Vamos falar agora sobre os condutores de proteção. Esses condutores eles são necessários em todas as instalações elétricas de baixa tensão, pelo fato de que eles são responsáveis pela condução de cargas eletrostáticas armazenadas no equipamento, ou até mesmo uma corrente de fuga, tensão de fase que esteja diretamente conectado à carcaça do equipamento, seja escoado para a terra, em que garante assim a perfeita continuidade do circuito em direção à terra, fazendo com que elimine essas cargas. Aqui temos algumas imagens do condutor de proteção ligado a barramentos, em que esse condutor aqui, esse barramento, é chamado de BEP, quando ele conecta vários malhas de aterramento, que irei falar mais adiante, e também conecta o neutro, que é um tipo de esquema de ligação, quando você aterra o neutro. Vamos lá. Como eu havia dito, o aterramento ele é uma instalação elétrica obrigatória por lei, desde 2006, ou seja, vai fazer 15 anos. Apesar de ser obrigatório desde 2006, ele é um sistema ausente em muitas residências, construídas sem o auxílio de profissionais da área, como eletrotécnicos e engenheiros. E assim, essas residências estão propensas a causar danos às pessoas ou aos equipamentos que estão sem essa proteção adicional. Mas já em estruturas mais complexas, como indústrias e prédios, o aterramento é um sistema bastante presente, até mesmo por conta das fiscalizações que exige padronização das obras elétricas. E assim, o aterramento deve ser, sim, aprendido por nós e deve ser realizado toda vez que formos iniciar um projeto de instalações elétricas. E aqui a NBR 5410 temos algumas dicas, algumas normas que são estabelecidas para uma melhor proteção e eficiência do condutor de proteção, do aterramento. Aqui temos que o condutor de terra deve ser tão curto e retilíneo quanto possível, isso para evitar grandes resistências ao longo do caminho da corrente. E deve estar sem emendas, também para evitar aumento de resistência durante o percurso das cargas eletrostáticas que serão eliminadas em terra. Sem chaves ou qualquer dispositivo que possa causar interrupção. A terra tem que estar ali sempre funcionando, como assim podemos dizer, e devidamente protegido por eletrodutos rígidos ou flexíveis. Isso para não ocorrer uma ligação direta em terra em pontos que não são devidos, não são adequados. Preso ao equipamento e ao eletroduto da terra por meio de braçadeiras e conectores e escolhido de acordo com a seguinte tabela. O que essa tabela fala? Que a seção dos condutores fase, ou seja, aquele que conduzirá a tensão de 220 e 120 volts, a área da bitola do fio, ela deve ser igual para os condutores de proteção até 16 mm², como podemos ver aqui nessa tabela. A partir de 16 mm² de condutor fase, até 35, deve-se usar a mesma seção de 16 mm² para o condutor terra. Já quando falamos de uma seção maior, de 35 mm² de seção da bitola do fio para cima, a seção do condutor terra deve ter uma seção da fase dividida por 2. Ou seja, se eu tenho um condutor fase com a bitola de 50 mm², eu tenho que instalar um terra ali daquele mesmo sistema elétrico, daquela mesma seção, um
um fio de condutor de proteção de seção da metade, ou seja, de 25 milímetros quadrados. E assim por diante, 100 milímetros quadrados de condutor fase, teríamos que ter 50 milímetros quadrados de seção para o condutor terra. Vamos lá. O condutor de proteção, que também é designado de PE, ou proteção equipotencial, ele é um condutor de proteção que é padronizado com as cores verde e amarelo, no caso, como podemos ver nessa imagem. Já o condutor PEN, que é quando você utiliza o condutor terra como um condutor combinado com a função do condutor neutro, ele é um condutor de cor azul ou azul com indicações com verde e amarelo. E aqui temos no diagrama unifilar a representação desses condutores em um eletroduto. O eletroduto aqui, pelo diagrama unifilar, e a representação do condutor terra, que é esse Tzinho aqui, trespassando esse eletroduto. Ou seja, pelo diagrama unifilar, aprendemos que quando temos esse tipo de imagem no projeto, temos que o condutor terra está passando por dentro desse eletroduto. Já quando eu tenho esse tipo de imagem aqui, esse tipo de simbologia, temos que o condutor PEN, que é como eu falei, uma função combinada de terra e neutro, está passando pelo eletroduto. Quando falamos de esquemas de aterramento, quer dizer aqueles esquemas que possuem características que podem beneficiar o sistema elétrico em uma certa aplicação e em outra não, como também pode correr mais riscos naquela instalação, mas em outras pode ter um risco menor, entre outros tipos de, como é que eu posso dizer, vantagem e desvantagem nos esquemas. Vamos primeiramente para saber sobre os esquemas, temos que saber o que cada letra significa. A primeira letra, que é representada por T ou I, ela significa o quê? No T, que tem um ponto diretamente aterrado, sendo a carga que está diretamente aterrado, ou um neutro, que serve para equipotencializar a terra e o neutro, ou seja, deixar os dois à mesma tensão, mesmo referencial. Já o I, ele serve como um aterramento de um ponto através de uma impedância. Eu vou explicar um pouco melhor quando chegar no esquema IT. A segunda letra, que também é representada por um T, que representa que as massas estão diretamente aterradas, dependente do aterramento eventual de um ponto da alimentação, e o N, que diz o quê? Que as massas estão ligadas ao ponto da alimentação aterrado. E assim, existem também as outras letras, depois das duas primeiras letras, que são o S ou C, em que fala sobre a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção, que como vimos existe o PEN, que é uma variação, que é uma combinação do condutor neutro com o terra. O S ele significa que a função de neutro e de proteção estão asseguradas por condutores distintos, ou seja, são dois condutores diferentes. Não existe o PEN, no caso. Já no C, a função de neutro e de proteção são combinadas em um condutor, que é a utilização do PEN. Essa é a diferença dessas duas últimas letras. Vamos lá. Vamos falar agora sobre os esquemas que são usualmente utilizados, que é o TN, que existem variações do TN, que é o TNS, e o TNCS e o TNC, o TT e o IT. Primeiramente, vamos falar sobre o esquema de aterramento TN. O esquema de aterramento TN ele possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, como representado pela primeira sigla, primeira letra T. Já o N ele fala que as massas estão ligadas a esse ponto, a essa terra, através dos condutores de proteção. Logo temos o esquema TN, como podemos ver nessa imagem, que é o TNS, que é uma das variações do aterramento do esquema TN. O TNS, a característica desse sistema é que condutor neutro e terra estão equipotencializados, ou seja, estão sob uma mesma tensão. Porém, são dois condutores distintos, que não devem ser confundidos, terra com neutro. Por exemplo, como podemos ver aqui na imagem, que o condutor terra está ligando os equipamentos, como também o condutor neutro está ligando um dos equipamentos, uma das massas, como é dito aqui na figura.
A característica desse sistema, uma das boas características, é que caso haja uma falta aqui na massa, por exemplo, como eu falei, a carcaça pode estar diretamente ligada a um condutor fase anteriormente, a tensão, a corrente elétrica circularia para o terra, por exemplo, a carcaça está com a tensão de 220 volts, teria uma corrente circulando aqui pelo condutor terra, certo? Que dispararia o disjuntor, pelo fato de que essa corrente que estaria circulando do terra com o neutro, fase terra neutro, seria um curto-circuito. E esses curtos-circuitos geralmente possuem altas correntes que faria com que o disjuntor disparasse. Esse é um sistema bastante utilizado e bem seguro para as instalações residenciais por conta desse tipo de característica. Vamos para o próximo. No esquema TNC, o C que indica que condutor terra e neutro possuem a mesma função no circuito, enquanto o S da passada são divididos, vemos que aqui temos apenas um condutor ligando tanto o neutro da massa como o terra da massa. É isso que significa o esquema TNC. Existe apenas um condutor que serve como neutro e também como terra. Outro esquema bastante utilizado é o esquema TNCS. O C e o S, representando a terceira sigla, significa que esse sistema é representado por um condutor PEN, que em um certo ponto da rede do sistema elétrico, ele é dividido em um terra e um neutro, para ligar uma determinada massa que precisa ser seccionada por um disjuntor específico, que faz com que, caso ocorra uma pequena, por exemplo, corrente de fuga, esse disjuntor dispararia. E sendo com terra junto, não iria disparar toda vez, já que o terra vai levar pequenas cargas eletrostáticas que faria com que se disparasse toda vez que o terra tivesse uma corrente pequena ali no terra, e que não é o desejado. Como podemos ver aqui nessa imagem, que o condutor PEN, que é o neutro e o terra junto, aterrado aqui, e aí esse condutor bem aqui nesse ponto, essa massa aqui, ele vai precisar de um neutro e um terra junto com, por exemplo, um disjuntor residual que detecta corrente de fuga, é separado bem nesse ponto o terra e o neutro. No esquema de aterramento TT, temos que a primeira sigla significa que existe um ponto da alimentação, no caso o neutro, que vai estar diretamente aterrado, enquanto as massas, que é a segunda sigla, que também é um T, nos diz que as massas estão também diretamente aterradas. A diferença desse esquema de aterramento TT para o esquema de aterramento TN, convencional, o TNS, é que existem duas malhas de aterramento distintas, que vão ser criadas pelo eletricista, pelo eletrotécnico, que vão ser utilizadas pelas massas, como podemos ver aqui nessa imagem, e que existe um neutro aterrado e as massas são solicitadas esse neutro, enquanto existe outro aterramento para esse terra, e os condutores de proteção chegam nas massas. Como aqui também, quando não é preciso de um neutro, somente da aterramento das massas é feito mesmo, podemos perceber, com malhas distintas de aterramento. Aí, caso haja uma corrente de falta na carcaça do equipamento, esse tipo de aterramento ele tem essa desvantagem. Por quê? A resistência da terra, a gente tenta pegar uma resistência menor, fazer um projeto de aterramento que reduza a resistência da terra ao máximo possível. Porém, quando essas malhas de aterramento são ligadas próximas uma da outra, é possível que essa corrente de falta percorra o caminho vindo da rede, da fase, e a carcaça sendo energizada, estando com tensão, que não era para ser, cria uma corrente, induz uma corrente aqui indo para a terra, que pode ser bastante perigosa e vai fechando o caminho pelo neutro. E assim,
Esses tipos de aterramentos, geralmente é necessário um dispositivo, um disjuntor especial para fazer o seccionamento desses tipos de falta. No esquema de aterramento IT, temos que a primeira sigla significa que todas as massas, os equipamentos estão isolados em relação ao terra, ou comumente mais aplicado, que é aplicado uma impedância que faz com que esse aterramento seja utilizado para certas aplicações, que eu vou explicar já já. O T já significa que as massas estão diretamente aterradas. E assim temos algumas figuras que nos mostram esse tipo de ligação de esquema de aterramento, em que essa impedância, que eu ainda não falei, a impedância é como se fosse a resistência, uma resistência que impede a passagem da corrente elétrica, como estudamos na lei de Ohm na primeira aula. Essa resistência ela faz com que, caso haja uma falta no equipamento, na carcaça do equipamento, esteja com uma tensão de 220 ou 120 volts ali, essa corrente que será induzida da fase aqui percorrendo o caminho, como a gente falou no esquema TT, ela iria pegar a resistência da Terra, ia produzir uma corrente maior, se caso fosse TT, porém com essa impedância a resistência aumenta mais ainda, fazendo com que essa corrente diminua consideravelmente. Mas onde esse tipo de aterramento, esse esquema de aterramento deve ser utilizado? Esse tipo de aterramento é mais utilizado em hospitais, pelo caso de você não poder fazer o seccionamento do circuito, ou seja, desligar o circuito quando há esses tipos de falta, porque como é um local de emergência, de risco de vida, os aparelhos não podem ser desligados assim facilmente. E em caso de falta, deve estar lá, continuar funcionando e de modos que seja seguro. E é por isso que é utilizada essa impedância. Caso seja induzida essa corrente, seria um valor baixíssimo que não ocasionaria em perigos à saúde humana, à vida humana. Aqui nessas imagens podemos ver como é feita essa ligação, as fases ligadas à massa, o neutro, mesmo não sendo utilizado, é feita a aplicação da impedância ali, naquele ponto, para que caso haja o caminho de corrente aqui indo para o neutro, fechando o circuito, a impedância vai diminuir essa corrente. Aqui temos outros esquemas, mesma característica, mesma função em uma rede elétrica, só que aqui algumas diferem pelo fato de a malha de proteção, malha de aterramento são distintas ou não, e é isso. O aterramento, além dos esquemas, também pode ser distintos através das funções mais gerais que eles possuem. Por exemplo, um aterramento funcional é aquele aterramento que serve para estabilizar a rede, o ponto de alimentação que está ali ligado, que é o neutro. Ele estabiliza a tensão, deixando a uma tensão de referência da Terra, 0 volts, e assim fazendo com que as massas, as cargas que estão ali ligadas, estejam trabalhando em uma tensão que está equilibrada, que está bem estabelecida. Outra função do aterramento funcional é a que é de proteger a rede de possíveis descargas atmosféricas sob tensões. Já no aterramento de proteção, que é aquele aterramento que serve especificamente para proteger os equipamentos e os usuários. Como podemos ver aqui nessa imagem, podemos perceptivelmente distinguir um aterramento funcional, em que é ligado o neutro, né? Mas não podemos confundir neutro com aterramentos. Só estamos dizendo que esse neutro está no mesmo potencial que a Terra. Estão ligados antes da ligação dos equipamentos, da ligação da rede. Já, né, no aterramento de proteção, temos que o terceiro pino, no caso, que é mais utilizado, que é o do meio aqui, em que é feito a conexão do condutor de proteção, PE, e ligados os equipamentos na carcaça, os equipamentos em geral,
na malha de aterramento. E no terceiro aterramento, que é o aterramento de trabalho ou aterramento temporário, é aquele aterramento, como o nome propriamente já diz, é feito o seccionamento do circuito, que geralmente estão sob tensão, como podemos ver nessa segunda imagem aqui, em que geralmente possui tensões, só que é feito todo o sistema de desenergização desses tipos de circuito para que seja realizada a manutenção, mas por segurança sempre é feito esse tipo de aterramento, que serve para proteger aquele segmento, aquela parte em que é feita a manutenção na rede. Para caso haja de por exemplo, um equívoco dos profissionais em que há uma energização não programada daquela rede enquanto está fazendo a manutenção, aquele segmento vai ser ligado diretamente na Terra, fazendo com que a segurança dos técnicos sejam garantidas. Os materiais utilizados em um aterramento os eletrodos, aqui nessa imagem, as luvas de emenda ou conectores, que servem para conectar os condutores, que também será necessário nessas hastes, nesses eletrodos, e também a caixa de inspeção para proteger esses eletrodos da possível danificação, danos, qualquer tipo de dano nessa haste e nos condutores que estão sendo ligados nele. Os eletrodos aqui eles são feitos geralmente de alma de aço, ou seja, dentro é aço, e por fora é revestido de cobre para uma melhor condução, possuindo uma resistência mínima desses tipos de eletrodos, em que são ficados verticalmente no solo, de tal modo que as camadas mais inferiores do solo representam uma menor resistência, em que é preciso dessa menor resistência para que haja um caminho mais fácil para a corrente se espessar no solo. O aterramento é necessário calcular alguns fatores que podem influenciar na eficiência dele. São, são esses tipos de fatores, como a resistividade do terreno, que pode, por exemplo, caso haja uma resistividade muito alta desse terreno, a corrente, as cargas eletrostáticas que estão armazenadas num equipamento, por exemplo, podem percorrer um caminho distinto do caminho para a Terra, indo, por exemplo, para um corpo de uma pessoa que está molhada, por exemplo, possuindo uma resistência menor, ocasionando assim choques. E esses terrenos eles são medidos através do termômetro para que sejam calculados e analisados uma melhor maneira de fazer esse aterramento, que nos leva ao segundo fator, que é o comprimento dos eletrodutos, que faz com que, caso aquele terreno seja bastante resistivo, são utilizados eletrodutos maiores, de comprimentos maiores, fincados na terra. Caso seja um terreno mais úmido, que tem uma menor resistência, são usados eletrodutos menores, até fazendo com que o material seja economizado. E o número de hastes conectadas, que serve para distribuir essas ligações de aterramento por uma área maior, ter uma área maior, uma abrangência maior de aterramento para a dispersão de corrente de, de cargas eletrostáticas. Aqui temos dois exemplos nessas imagens, em que temos um segmento de aterramento, as malhas conectadas aqui, ó, dois eletrodutos conectados através de condutores, fazendo uma ligação retilínea. E aqui temos uma malha em anel, que é feita uma proteção do tipo gaiola de Faraday, em que é a corrente que pode, por exemplo, uma descarga atmosférica atingir esse local, a cápsula estaria protegida dessas descargas, fazendo com que essa corrente, essa tensão, esses raios sejam direcionados diretamente para o solo. Aqui temos exemplos de malhas de aterramento, que são aterramentos independentes, feitos aterramentos distintos em que não são interconectados entre si, como podemos aqui ver um prédio com gaiola de Faraday,
um segmento de aterramento aqui, nesse prédio, outro segmento, aqui também, outra gaiola, é por aí vai. E aqui temos outro esquema de ligação de aterramento, em que é um aterramento já dependente um do outro, é um interligado, em que são todos ligados os aterramentos em um ponto de aterramento, como podemos ver aqui. Ó. E por hoje é só, pessoal. Obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.